Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vou falar para vocês hoje sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela tem início em 1789 e ela dura até 1799. Bom, a França nessa época ela era hierarquizada, ela era desigual e os privilégios eram muito grandes entre a nobreza e a igreja. Bom, a sociedade francesa ela é dividida em três estados. O primeiro estado, que era a igreja, dividida em alto clero e baixo clero. O segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado, o povo. Bom, para ajudar a entender um pouco sobre a Revolução Francesa, nós vamos ver alguns fatores que antecedem essa crise. Uma delas são as causas estruturais. Os altos impostos, que era para custear o clero e a nobreza, a crise agrícola, com a alta dos preços e a fome, e a dívida da corte, que eles não separavam os gastos públicos dos gastos privados. As dívidas externas também era muito grande, porque eles contraíram empréstimos com bancos ingleses. Bom, outra coisa, as causas conjunturais que nós podemos frisar é a Guerra dos 7 Anos, a independência dos Estados Unidos, um caso de endividamento com o governo francês, a difusão das ideias iluministas, que serviu de inspiração para a Revolução Francesa, e a grande estiagem dos 2 últimos anos, que antecederam a Revolução Francesa. Naquela época, para vocês terem uma ideia, um pãozinho ele custava quase que o salário de um mês de trabalho. Bom, agora, como fazer para sair dessa crise, né? Então foi necessário fazer a convocação dos Estados Gerais. Essa Assembleia dos Estados Gerais, elas foram divididas em 2 grupos, os revolucionários e os antirrevolucionários. O grupo dos revolucionários era composto por sans-culottes, jacobinos e os girondinos. Já o grupo dos antirrevolucionários era composto por nobres emigrados, por padres refratários, realistas e a monarquia europeia. Bom, as etapas da Revolução Francesa são 3: Assembleia Nacional, a Convenção Nacional e a fase do Diretório. São alguns fatos importantes que ocorreram nesse período, que foi a queda da Bastilha, em 1789, e em 1791 a tentativa de fuga do rei para a Áustria, e aí, logicamente, foi capturado, né? Perceberam que ele estava fugindo, então prenderam ele. Em 1792, a França ela entra em guerra com a Áustria e a Prússia, e nesse meio termo, o rei ele foi acusado de traição. Em 1789 a 1791, na Assembleia Geral, foi instituída a primeira Constituição Francesa, a Declaração dos Direitos Humanos, Direitos do Homem e do Cidadão, a divisão dos poderes entre legislativo, executivo e o judiciário, o voto censitário, que no caso mantinha os escravos nas colônias, e o confisco de terras da igreja. Uma segunda etapa, a Convenção Nacional, ela foi dividida, né, entre burguesia, no caso os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eles eram de direita, eles eram conservadores, e já os jacobinos eles eram radicais, eles eram de esquerda. Na Primeira República Francesa, os jacobinos assumem o poder, e ela dura de 1793 até 1794. Nesse período ocorre também a execução do Luís XVI e da Maria Antonieta, onde eles foram então decapitados. E ocorre também a Revolta de Vendéia. Bom, ainda temos a fase do terror jacobino, que foi em 1794. Ocorreu a perseguição dos traidores da Revolução, sufrágio universal, Tribunal Revolucionário, a suspensão da Constituição e dos direitos civis, a crise econômica
a racionalização e a laicação do Estado, acabando então aí com a imposição de doutrinas religiosas, e a invasão da primeira coligação contra a França revolucionária, no caso a Áustria, a Espanha, a Holanda, a Prússia e a Grã-Bretanha. E a terceira etapa, que é a etapa do Diretório, que ela vai de 1795 a 1799. Nessa terceira etapa ocorre o Diretório, a fase do terror branco, a nova Constituição com voto censitário, a suspensão do levante jacobino e o combate das monarquias absolutistas. Para quem tiver alguma dúvida, gostaria que vocês entrassem em contato, tá? E até mesmo que vocês pesquisassem a respeito, pesquisar um pouquinho sobre os assuntos, porque isso aí faz parte do estudo, né, da Revolução Francesa. Mais para frente nós vamos também ver, nessa próxima etapa, né, que nós vamos estudar aí, a Era Napoleônica. Então eu gostaria que vocês dessem uma estudada, que vocês pesquisassem um pouquinho a respeito e fizessem aí um entendimento no caderno de vocês sobre a Revolução Francesa. Eu vou postar depois algumas perguntas para vocês estarem respondendo, só para vocês estar assim, aprendendo, né, cada vez mais e deixando, para não esquecer, né, o que foi a Revolução Francesa, ok? Obrigado, agradeço, tudo de bom para vocês.